Olá, nós somos alunos do curso de Licenciatura em Música pela Uniaselv e hoje vamos apresentar nossa prática interdisciplinar. O nosso grupo é formado por 5 pessoas, cada uma de uma região diferente. Todos nós somos de cidades bem distantes. É sempre muito legal a gente fazer uma música, mesmo não estando junto, através da tecnologia digital, né, que dá essa oportunidade de a gente estar mais próximo. Mas cada um da sua cidade e fizemos um vídeo, todos nós juntos, tocando a mesma música, foi muito legal. Nesse segundo semestre de 2024, nós estudamos sobre arranjo e composição, instrumento, prática do teclado, estética e arte e regência. O tema dessa prática interdisciplinar é pesquisa em música. Quando a gente vai pesquisar sobre uma música, a gente olha a composição, a gente vê a melodia, a harmonia, há toda uma estrutura que compõe, que faz uma música, né? E isso a gente vai falar no nosso trabalho. Cujo título foi Conhecendo a Estrutura Musical, o Olhar de um Músico. O olhar do músico é diferente, né? A gente vê a questão de harmonia, o que pode ser reharmonizado, como fazer a reharmonização, como fazer a transposição, sobre melodia, timbre, sobre ritmo, e a gente deve entender sobre isso quando for dar aula, a gente repassar esses conhecimentos para os alunos, para eles entenderem também como que funciona, e na nossa prática também, né, do instrumento. Então, concentramos as nossas pesquisas nesses tópicos: arranjo, composição, instrumento prático do teclado, estética e arte, que vamos comentar bem breve aqui para vocês. Bom, irei falar um pouco agora sobre arranjo, mas antes vou falar sobre composição, que é o ato da criação musical, canalizando inspirações, sentimentos, verdades, dores, esperanças, culturas e influências. Falando agora da parte de arranjo, é o tratamento dado à composição das obras escolhidas. Então, toda a junção ali da parte de composição é dado agora para o arranjo, onde o arranjador pega a sua parte e bota o seu verdadeiro sentimento, conhecimento e prepara toda a parte para fazer o arranjo, colocando vozes, abrindo vozes, colocando partes, 2, 3, 4, 5 vozes, sendo para banda, para orquestra, para banda sinfônica, essas partes, ele vai trabalhar de acordo com o grupo, assim desejado. Quando a gente fala a palavra transposição, a gente já tem essa ideia de mudança. Quando a gente transpõe algo de lugar, a gente muda ele de lugar. E para ficar mais fácil a compreensão da transposição na música, a gente pode trazer essa ideia de mudança, né? Quando a gente muda uma tonalidade, a gente está tocando a música em um determinado tom e a gente muda esse tom, mudando todas as notas, é uma transposição. Mas existe também a transposição de instrumentos. Existem instrumentos que são chamados de instrumentos transpositores. O saxofone, por exemplo, é um instrumento transpositor. O músico que toca o instrumento, saxofone, ele vai estar lendo a partitura em um determinado tom, por exemplo, se ele lê a partitura em dó, ele vai estar tocando em dó, a nota que ele está fazendo é dó, porém a sonoridade do instrumento não é dó, é si bemol. Olha só que coisa mais curiosa, né? Ou seja, se a gente quiser ouvir um instrumento do saxofone soprano em dó, ouvindo a sonoridade do tom de dó, é preciso a gente escrever na partitura a tonalidade de ré, porque ele tocando em ré, a tonalidade vai ser dó. Olha que coisa doida. Quando, por exemplo, o maestro, o regente, for escrever a partitura para o músico tocar, ele tem que estar bem atento nisso daí, porque determinados instrumentos são tocados diferentes. Então, a escrita da partitura vai ser diferente. Violão, guitarra, contrabaixo são exemplos de instrumentos que não são transpositores. Aí, nesse caso, não precisa escrever transpondo. Prática do teclado. Para termos uma boa prática no teclado, devemos estudar constantemente, praticar sempre, estudar com mãos separadas, estudar novos ritmos, estudar junto com a música e ter bastante paciência. A posição das mãos, as mãos devem ficar ligeiramente mais baixas que o antebraço. Os pulsos, eles devem estar levemente levantados. Os braços, eles devem ficar relaxados. A altura do banco deve ser ajustado, de modo que não fique cerca de 90 graus em relação ao braço. O toque dos dedos, eles devem ser com o polegar e não com a ponta do dedo. Porque quando nós fazemos com a ponta do dedo, vamos suspender o pulso e o antebraço. Então devemos tocar com o polegar e não fazer aquele como se estivesse varrendo as teclas das notas. A postura. A postura você tem que sentar como se estivesse com o encosto de uma cadeira. A coluna ela deve estar sempre reta. Os braços devem estar em um ângulo de 90 graus. A coluna ereta, os ombros, ele deve estar relaxado, você não pode tocar com eles suspensos, mas sim com eles relaxados e os dedos curvados. Agora, como é feita a leitura das notas nas claves? Para que a gente possa fazer a leitura das notas nas claves, nós devemos saber qual é a clave, em que linha ela está, para podermos saber que nota é aquela. Então, por exemplo, a clave de Sol, ela é escrita na segunda linha. Então, nós já sabemos que a clave de Sol, escrita na segunda linha, aquela nota na segunda linha vai ser a nota Sol.
Se pegarmos a ordem, nós teremos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, depois dela Lá, Si e Dó novamente. Então, temos também a clave de Fá. São as duas claves que nós mais utilizamos no teclado, a clave de Sol e a clave de Fá. As notas das claves de Sol, elas têm um tom mais agudo. E as notas na clave de Fá têm um tom mais grave. Então, para facilitar a leitura, podemos usar a pulsação. Podemos também colocar em uma partitura os números, indicando ali os tempos. E ali nós contamos e ajuda na leitura das notas das claves. Bom, a música Aleluia é do canadense e grande compositor Leonard Cohen. Ela tem o primeiro registro como gravação em 1984. Uma música do Canadá, ela abrangiu, né, vários continentes até chegar no Brasil. E hoje ela tem várias versões da música original. Bom, analisando e ouvindo a música Aleluia, a gente percebe que tem uma repetição entre a tônica e o sexto grau. Fica nesse passeio tônica e sexto grau, até chegar próximo do refrão e que compõe ali outros acordes que soma na música. Depois, né, de um tempo entre esses acordes, a música ela sobe um tom e segue esse mesmo mapeamento aí. O andamento da música é 6/8, a gente pode exemplificar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. E a música vai embora. Os instrumentos utilizados tem de cara a voz da Sara, né? E dentro dessa voz ela trouxe uma energia, gravando outras vozes para somar dentro dessa música. Após o instrumento, que é a voz, nós colocamos o violão ali na intenção de ficar característico, né? O violão mais encorpado ali para a música, para somar, para encaixar junto com a voz. E depois o piano veio, né? Complementando o dedilhado do violão. Depois entrou a flauta, somando junto com a melodia da música, né? Essa melodia cantada. E o contrabaixo, para somar ali na condução da música. No meu caso, que é o instrumento do contrabaixo, eu fiz a captação aqui pela interface, depois de registrar essa gravação em um programa chamado Reaper, né? Um programa específico de áudio. Depois de registrar, eu salvei o projeto e enviei para a equipe, e a equipe assim, né, faz a edição de todos esses instrumentos e que é entregue o registro dessa obra-prima dentro desse trabalho em equipe. Dando prosseguimento aqui, ó, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da música. Vale ressaltar que é um conceito muito amplo, né? Muitos teóricos não conseguem concluir uma definição certa e segura. No nosso livro de Static Art, se não me engano, aproximadamente na página 34, vão falar ali que talvez a única coisa que os teóricos consigam chegar em consenso assim é que a música é formada por sons. Outros vão tentar definir através das características, né? Tipo timbre, altura, intensidade e muitas outras coisas. Fica bem difícil de criar um único conceito para a música. Agora, falando um pouquinho sobre a estética da música, eu fiz um relato aqui, eu vou falar para vocês, ó. Que a estética na música refere-se ao estudo e à apreciação das qualidades sensoriais e emocionais que uma composição musical pode transmitir. Ela é o ramo da filosofia que se ocupa de analisar o que é considerado belo, expressivo ou significativo dentro da música, considerando aspectos como melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e interpretação. A estética musical também ela envolve tanto a análise de elementos técnicos e estruturais de uma obra quanto a experiência subjetiva e emocional que a música desperta no ouvinte. Ela está ligada a questões como o gosto, a percepção e os valores culturais associados a uma peça musical e pode variar conforme o contexto histórico, social e cultural. Diferentes correntes estéticas podem valorizar diferentes aspectos da música, como a simplicidade ou complexidade, a inovação ou a tradição. Ela também é entendida como uma arte sonora organizada, onde sons e silêncios são usados para criar expressões emocionais, culturais e estéticas. Pode ser considerada uma linguagem universal devido ao seu poder de conectar pessoas e evocar sentimentos. E também desempenha uma função importante na sociedade e na vida cotidiana. A transposição é diferente da modulação. A modulação ela ocorre quando o compositor ele tem a intenção de subir a tonalidade. Às vezes ele sobe o tom e segue até o final. Muitas vezes não. Vamos supor, ele está em dó, ele vai para ré, depois ele retorna para dó e finaliza no tom original. A versão que a gente escolheu para interpretar, a tonalidade ela sobe para sol maior e ela se mantém até o final, né? Então, não acontecendo como na modulação, que é o regresso ao tom original. Então, são termos bem diferentes, né? Estão, inclusive, empregados ali em estética, porque, de certa forma, ele dá uma diferença gritante na música, essa questão de subir ou abaixar o tom. E então é isso.